Olá pessoal, namastê. Hoje, domingão, a gente vai fazer uma live mais calma um pouco, onde eu vou contar algumas historinhas que fizeram parte do meu desenvolvimento como terapeuta, como estudioso e como usuário do Ayurveda. O pessoal está entrando aos poucos, vamos sem pressa. Lindo domingo aqui em São Paulo. A gente tem um conteúdo bem legal para falar agora. Esperar só mais umas pessoas entrarem. Como tá o domingo de vocês? Vocês estão me ouvindo bem? O áudio tá saindo legal? Novidade, live domingo, né? Mas eu sinto que é um domingo especial. A gente tá com a maior turma de culinária e nutrição que a gente já fez. Então vamos fazer uma live, vamos conversar um pouco. As inscrições estão encerrando. E eu já tenho muitos alunos contentes, muitos alunos comentando, muitos alunos fazendo receitas. Então eu resolvi fazer mais uma livezinha pra gente conversar um pouquinho sobre um pouquinho dessa experiência que eu pude ter na vida. Vejo que já temos 20 pessoas online. Legal. Imaginava que a gente ia ter menos de 10, gente, confesso. Tá? Então aí não tem nem 3 minutos de live, já tem 20 pessoas. Vamos começar? Namastê. O Deus que habita em mim. Saúde o Deus que habita em vocês. Bem, pessoal, hoje eu vou trazer 3 histórias da minha experiência do Ayurveda, que não é nada muito complexo. E eu nem vou gastar muito tempo da gente enrolando nas histórias, não. Foram momentos em que eu pude perceber como a Ayurveda é simples, funciona pra mim e daí tem que funcionar pra todo mundo. Então, primeira história que eu queria contar é o seguinte. Vamos por ordem cronológica das histórias. A primeira vez que comecei a trabalhar com a Ayurveda em São Paulo, eu estava trabalhando num centro de yoga e meditação. E muitas vezes a gente fala assim, né? Todo o bom terapeuta de Ayurveda bebe do yoga. Todo bom professor de yoga bebe do Ayurveda. Então é meio a meio. O yoga é a sua relação com o seu corpo e com a sua mente, né? Como o yoga Chitam Vritti Nirodha, o yoga controla as vibrações da mente, enquanto que a Ayurveda mantém a saúde corpórea, física, né? Então uma coisa precisa da outra. E aí, atendendo nesses centros de yoga e de meditação, muitas vezes eu terminava o meu trabalho 6, 7 da noite, assim, e a galera tava chegando para meditar. Então eu chegava às 9 da manhã, ficava até 7 da noite, e a galera que trabalhou o dia inteiro tava chegando para fazer as aulas de meditação, de yoga. E muitas vezes em São Paulo o que você mais pega às 7 da noite é aquela virada do tempo, né? Frio e seco, às vezes não tá seco, tá frio e chuvoso, né? E a maioria das vezes eu via os professores, por quererem receber o aluno bem, com aquele acalento de professor, fazendo um chá para os alunos. Mas muitas vezes os chás eram de capim-limão, que é uma erva fria. Você nunca pode usar uma erva fria no período da noite. Canela, que é uma erva quente, legal, mas é estimulante demais. Se você vai fazer uma meditação, você não pode usar canela, por exemplo. Camomila, ótimo, uma erva calmante. Mas se você vai meditar e usa camomila, você vai basicamente dormir. Aí eu comecei a falar um pouquinho, galera, vamos tentar usar uma erva que seja boa para o Agni, uma erva que se o aluno precisa de resistência, aumente a resistência. Ou melhor, vamos parar de usar ervas frias em períodos frios. Usar ervas que têm o víria, né, a potência no fogo digestivo. Quando a potência é fria, você não pode usar essa erva no período da noite. Por isso que a gente não come salada à noite, isso é cultura popular, né? Então é interessante a gente entender que a cultura popular ela não está aí à toa. Ela está aí porque ela entendeu como não deixar as pessoas doentes, né? Por tentativa e erro, tentativa e erro. Então a primeira experiência que eu queria dizer é, não vamos usar ervas amargas no período da noite. Não faz sentido nenhum. Pô, vou tomar aqui um chazinho de dente de leão antes de dormir. Cara, vai passar mal à noite, é um chá que apaga o fogo digestivo. Esse é o mesmo motivo pelo qual não deveríamos consumir frutas no período da noite. As frutas têm a potência fria. E você não pode comer algo de potência fria no período que o seu fogo digestivo apaga. Tá? A maioria das pessoas que passa mal com alguma coisa boba que comeu é porque está com o fogo digestivo muito baixo. E geralmente come uma coisa fria também. Cara, tô sem fome, vou comer só uma folha de alface. Mas folha de alface é fria. Melhor você comer uma colher de arroz com feijão, que são elementos quentes e nutritivos e pesados, do que se você está frio e leve, você comer uma folha de alface que é fria e leve. Então a Ayurveda respeita muito a lei dos opostos, né? Opostos se anulam, similares se complementam. Se algo está quente, eu não posso dar algo mais quente. Se a noite é fria, eu não posso dar um alimento frio durante a noite.
Então, a primeira experiência que eu queria passar para vocês foi uma coisa bem simples, só que você vê que as pessoas não têm essa consciência. Por quê? Porque a gente não tem esse estudo na vida. A gente não aprende aqui na nossa cultura brasileira o que é uma erva fria e o que é uma erva quente. A diferença de algo que aumenta o Agni e algo que diminui o Agni. A gente não aprende nem o que é Agni, né? Então, essa é a primeira história que eu queria trazer. A segunda história é uma das que eu mais gosto na minha experiência, porque ela não me inclui, de certa forma. Minha mãe me viu estudar a vida toda. Essa parada do Ayurveda, e eu estudando. E assim, eu tentava, mãe, vamos comer uma comida aqui, um khichdi, arroz cozido com feijão. Ela comia. Mas assim, não era aquilo que ela queria, né? Então vira e mexe, vou pedir aqui, vou fazer uma lasanha pra gente, fazer um macarrão aos frutos do mar. Minha mãe se vira na cozinha de uma forma maravilhosa. Mas é muito ligado a elementos que são pesados e ácidos. Então a gente come muito frutos do mar, muitas massas, a gente comia muita carne. E assim, eu nunca imaginei que por me ver fazendo as coisas, e o tanto que eu fiquei falando dessas coisas para minha mãe, e eu sou filho único de mãe solteira, minha mãe ela é Sagitário com Escorpião ali, então ela tem assim, a gente entra muito em conflito. E eu também não sou o ariano mais calmo do mundo, principalmente com a minha figura materna. Então muitas vezes eu achei que minha mãe não tinha aprendido nada de Ayurveda. Nada, nem comigo, nem com o que eu falava, nem com os pacientes que iam lá em casa e achavam mó legal. Até que uma vizinha nossa, uma senhora mais idosa um pouco, que era amiga da minha avó, né? A dona Genoveva, ela teve um câncer de estômago. E aí no câncer de estômago ela começou a fazer o tratamento tradicional, já devia estar com uns 81, 82 anos. Essa história tem uns 10 anos, tá? 8 anos que seja. E aí ela fazendo o tratamento tradicional, ela fez lá a operação, fez a quimio, fez o barato todo, só que ela estava internada no hospital, e a comida do hospital era suco de laranja, molho de tomate, macarrão à bolonhesa, era uma parada muito doida, assim, porque a Genoveva, ela era pita, os olhos claros, uma pessoa viva, de corpo quente, assim, animada e tal, sempre gostei muito da Genoveva, ela toda Páscoa me dava um ovo de Páscoa, assim, a gente sempre deu muita risada junto, sempre fui muito na casa dela. Sempre tinha bolinho de tudo, então assim, é uma pessoa muito pita. E pita não pode fazer uma dieta ácida. Então ela não pode suco de laranja, não pode tomate, não pode carne. Principalmente se você está fazendo tratamento para câncer, porque todo câncer só habita em meio ácido. Aí, o que aconteceu? Quando a Genoveva me sai do hospital, minha mãe começou a fazer khichdi para Genoveva. Começou a fazer o suco matinal para Genoveva. Começou a fazer um dal, uma sopa de feijões com ghee, com as massalas do Ayurveda. Começou a usar a massala anti-pita. Aí passou uns 3 dias que minha mãe estava fazendo comida para Genoveva. Assim, eu falei, mãe, o que você está fazendo? Meu filho, tô fazendo aquela dieta anti-ama para ela, porque se eu deixar na mão da empregada dela, você já viu, ela não sabe fazer nada. E você tinha que ver o que ela estava comendo no hospital. Tudo agravava pita, meu filho. Era suco de laranja, era molho de tomate, era macarrão à bolonhesa. E eu fiquei assim, cara, minha mãe entende Ayurveda, entende o barato. Mãe, por que você não faz isso? Eu não preciso, eu tenho a saúde boa. Para que eu vou comer uma coisa que não me é muito boa ao paladar? Se eu posso comer o que eu quero, fazer o que eu quero, minha saúde é forte mesmo. Se um dia eu adoecer, eu faço o que eu preciso. Eu fiquei assim, que bicho sem vergonha, cara. Ele sabe o conteúdo, não quer usar para si mesma, mas quando precisa de usar para alguém, usa para Genoveva. E eu fiquei impressionado, porque foram dias e dias e algumas semanas, se eu não me engano, deve ter sido uns 10 dias que minha mãe fazia as 3 refeições. Se não era 3, era 2. Mas estava sempre bem em cima ali. E assim, foi muito interessante para mim ver que não é... E isso eu quero trazer com essa história. Não é porque o Ayurveda vai te dar a sabedoria daquilo, que a partir daquele momento tu não pode mais fazer uma coisa. Não, eu gosto de comer castanha de caju. Mas o Edson me explicou que castanha de caju agrava o pita. E como a castanha de caju é torrada e salgada, vai agravar mais ainda o pita. Então eu nunca mais vou comer castanha de caju? Não. Você pode aprender a controlar o seu dosha do pita com uma água morna de manhã com limão espremido, e aí o seu pita vai dar uma reduzida, aí você pode comer umas 5 castanhas, dia sim, dia não, que não vai te fazer mal. E foi muito engrandecedor para mim ver essa capacidade que minha mãe tinha, sem ter estudado, sem ter experimentado, simplesmente de ver e ver o efeito em mim, ver como eu parei de usar remédio, ver como minha voz mudou, meu corpo mudou, meu ânimo mudou, meu sono mudou, um monte de coisa mudou. Acho que ela foi observando e foi entendendo o que estava acontecendo. Ela já viu um monte de palestra minha, mas ela nunca comentou muito. Então eu vi que ela tinha aprendido pra caramba. E essa é a segunda história que eu queria trazer para vocês. Agora, antes de chegar na terceira história, eu quero contar para vocês uma parábola, tá?
Essa parábola é a parábola do nível 2 em Reiki. Seu mestre te passa um conhecimento, né? Essa é a parábola do guardião do mosteiro. E aí eu vou emendar essa parábola com tudo que a gente está falando aqui hoje, tá? Boa tarde, Josefina. Pessoal, tem bastante gente online, tô vendo que a gente está quase com 50 pessoas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desativar os comentários só por uns momentinhos. Assim que eu terminar as histórias, eu volto com os comentários e a gente bate um papo, tá? Então vamos lá. Parábola do guardião do mosteiro. O guardião do mosteiro chegou a uma certa idade, ele já não aguentava mais fazer as funções dele e foi se desprendendo. Eventualmente, o antigo guardião do mosteiro faleceu. O mestre chamou os discípulos para o templo e falou assim: amanhã eu vou escolher dentre vocês um novo guardião. Aquele que quiser ser o guardião se pronuncie. Aí 3 caras se pronunciaram: eu quero, eu quero, eu quero. Ele falou: então beleza, amanhã eu quero vocês 3 aqui ao raiar do sol. Aí eles foram para a sala do templo, dormiram pensando sobre o que fazer. Eu vou fazer uma prova com todos vocês. Aí na manhã seguinte eles acordaram, foram para o templo. Tava lá no centro do templo uma mesa que foi talhada pelo primeiro artesão, pelo primeiro monge artesão do templo, há milênios atrás. Uma mesa talhada de madeira lindíssima. O mestre pegou um vaso, que era o vaso mais nobre que tinha, que foi feito pelo mestre dele. Ele pegou o vaso e colocou no centro da mesa. E pegou uma flor que só nascia de 3 em 3 anos e colocou dentro do vaso. Falou assim para os candidatos a guardião: aquele que for o novo guardião do templo deve resolver todos os problemas. Eis aqui o problema. E aí o primeiro guardião olhou para aquela mesa perfeitamente talhada, com aquele vaso perfeitamente colocado ali no meio, com aquela flor perfeitamente posicionada e que ainda tinha o orvalho da manhã caindo dela. Ele olhou e falou assim: mestre, não há nada errado aqui. Não há como corrigir algo tão belo assim. O mestre falou: vamos dar a oportunidade para o próximo dizer. Aí o próximo falou assim: pô, se o primeiro falou aquilo e o mestre não disse que ele está certo, então deve ser outra coisa, né? Aí ele ficou assim: cara, já sei. Mestre, de acordo com o nascer do sol, a flor não se encontra na localização leste, logo ela não absorveria tanta energia assim, e posso ver que talvez a mesa esteja com um leve desnível, coisas milimétricas, mas poderíamos melhorar o que está presente aqui. O mestre falou: tá, né? Beleza, ok. Aí chegou o último, né? O último olhou para aquilo assim e falou: mestre, o senhor tem certeza, mestre? Aí o mestre: sim. Ele falou: mestre, esse é o problema, mestre? Aí o mestre: sim, esse é o problema. Aí o cara olhou pro mestre, assim, olhou pros caras, meio ok, né? O cara tirou a espada assim, mano, segurou com as 2 mãos e golpeou o vaso com flor, com mesa. Tudo se partiu, tudo se estourou, assim. Os caras que eram candidatos falaram: que isso, tá louco, mano? Aí o mestre falou: eis aqui que lhes apresento o novo guardião. Não importa o quão alguma coisa possa ser bela, valiosa, inestimável, antiga, se ela é um problema, ela deve ser eliminada, independente das suas consequências. E a partir daquele momento ele entendeu que o mestre escolheu justamente o cara que estava disposto a fazer qualquer coisa para resolver um problema. E muitas vezes resolver um problema está ligado com uma nova visão. E é justamente isso que eu quero trazer nessas 3 histórias de hoje. Na primeira história, onde a gente falou sobre a professor de yoga dando alimentos errados para a galera que vai meditar. A segunda história a gente falou da minha vizinha, que foi aprendendo que não é porque ela estava recebendo aquela dieta do nutricionista que aquilo fazia bem para ela. Inclusive a dieta que ela recebeu da minha mãe fez bem por muito mais tempo ainda. Ela já veio a falecer, mas ela ainda chegou a ficar muito bem um período. Agora, a terceira história é uma que eu gosto pra caramba, porque envolve minha família. E tudo que envolve a família da gente, principalmente quando, entre aspas, você é uma ovelha negra, todo mundo tá indo para um lado e eu tô indo falando Ayurveda, medicina indiana. Então, muitas vezes eu senti que eu não tinha voz na minha família. E eu tive uma oportunidade muito legal de provar o contrário, né? Eu tava na casa da minha tia aqui em São Paulo. Minha tia tem 80 anos, meu tio tem 80 anos e eles têm 6 filhos homens. São 6 meninos, todos são mais velhos. E eu não tenho irmão, mas eles são meus irmãos, de certa forma, né? Eu fui criado muito com eles, assim. Então, um deles, que é o mais pita deles, todos são muito pitas, mas acho que o mais pita deles, ele tava com uma rosácea, com a pele bem atacada, assim. E eu tava lá na casa da minha tia. E aí o meu primo apareceu com a pele toda atacada: essa merda dessa pele e tal, bem pitão, reclamando com todo mundo e tal. E aí dava pra ver, assim, era um dia mais seco, de um inverno de São Paulo. Não tava frio, porque a gente tava com sol ali, mas estava um dia mais
seco um pouco, estavam com muitos dias frios ultimamente, então a pele dele estava sofrendo uma reação abrasiva de um elemento frio e seco por uma falta de proteção. Então a pele não tem proteção, mas está tudo bem. Mas como pegou um clima muito frio e muito seco, a pele ficou toda abrasiva e craquelou, né? Ela quebra e começa a soltar uma leve películazinha de pele, como se você tivesse pego muito sol. Era uma rosácea bem evoluída. Aí meu primo olhou: ô, esse negócio aí que você faz, tem nada pra me falar aqui não? Eu falei: tenho, cara, tenho. Você quer fazer o quê? Você quer uma coisa que resolve agora? Quer que resolve agora? Agora eu tenho. Ele falou: tem nada, vai resolver isso aqui agora. Já fui um dermatologista, já fui nutricionista, já fiz um monte de coisa, tem nada pra resolver, já comprei negócio caro na farmácia. Eu falei: não, tem, peraí rapidinho. Aí fui lá no meu quarto tinha uma caixa de produtos, né? Essa história tem uns 6 anos, assim, a Sankia já era Sankia, mas não tinha o nome de Sankia. Então eu tava lá com a minha caixa de produtos, peguei um pote de ghee, peguei uma colher de sopa de ghee, esquentei uma água, joguei uma colher de sopa de ghee dentro da água morna, falei: toma aí. Ele falou: tá me dando gordura pra eu tomar? Eu falei: cara, quer tomar, toma, tu não quer, não toma, não tem problema nenhum. Aí ele falou: cara, eu vou tomar só porque você tá falando. Aí ele tapou o nariz, blup, 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 tomou o barato. Beleza. Teve indigestão? Não. Era hora do almoço, era meio-dia, ele tava com fogo digestivo lá em cima, ele tinha acne pra digerir aquilo. Passou uma hora, a mulher dele veio falar assim: Edinho, o que você deu pro meu marido, né? Não vou falar o nome do meu primo aqui, não. O que você deu pro meu marido? Aí eu falei: pô, dei ghee com água quente. Cara, ele tá com a pele tão boa. Tem 1 hora que você deu. Pode passar na pele aquilo? Eu falei: pode passar. Dei um pote de ghee pra ele. Na semana seguinte, o meu tio me liga: ô Edinho, o que você fez aí com meu filho e tal, mano? Tô tentando não falar o nome dos meus primos, né? O que você fez com meu filho? Aí eu falei: pô, eu passei, eu olhei, blá, 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 blá. Ela falou: pô, porque eu também tô. Posso fazer a mesma coisa? Eu falei: pode. Dia seguinte, liguei pro meu tio: e aí, tio, resolveu pra caramba. Pô, e eu pensando que ia ter que ir no dermatologista, você ter que parar de tomar sol, é só passar uma manteiguinha no rosto, tomar uma manteiguinha pura que resolve. Então assim, ó, é pra tomar manteiga pura? Não, galera, não é pra tomar manteiga pura. Mas é a parábola do guardião do mosteiro. Essa é a conexão. No momento em que você percebe que o conhecimento que você detém na vida, que o quanto você vai ao médico não tá resolvendo, a dieta que você mudou não resolveu. Cara, se aquilo é um problema, por que você vai insistir no problema? Procura uma solução diferente. Tipo, tu tá tentando ir pra frente, não consegue. Você vai tentar quantos anos ir pro lado que você não tá conseguindo ir, até você pensar assim: será que o problema é a direção? Será que eu tô na direção errada? Talvez esteja na direção errada. Porque, cara, tu pode ser muito insistente, mas se você tá na direção errada, tu nunca vai chegar num destino legal. Tu pode chegar em vários destinos, mas não um que te atraia. Então o que eu queria dizer com a parábola do guardião é que quando a gente usa uma erva fria no período frio, e isso impede os nossos alunos de meditarem, a gente tem que rever nossos conceitos. Quando a gente escolhe fazer um tratamento medicinal para tratar câncer, para fazer uma químio, mas a gente percebe que a dieta não está necessariamente fazendo bem para a gente, e principalmente, por mais que a gente não seja muito inteligente dentro do Ayurveda, tu pode não saber nada dentro do Ayurveda, mas quando você encontra um bom profissional, você sente no seu coração. Tem muito nutricionista bom que entende tudo que eu estou falando, e muito mais do que isso. E tem muito nutricionista que fez a carreira da faculdade, fez mais uma pós em nutrição funcional e não observa o paciente. Ele fala: tu quer perder peso? Peraí, deixa eu abrir a tabela de dieta para perder peso. Quantos quilos você tem? 70? Peraí, deixa eu alterar uns valores aqui. Essa é a sua dieta. Então, pro Ayurveda isso não funciona. Então, tudo que é um problema a gente deveria erradicar. Essa ideia de que, é porque tá aqui muito fácil para eu acessar o Edson, tá muito fácil, aqui é da minha família mesmo. A cura, a gente tem a ideia de que a cura é uma coisa complexa. A gente tem a ideia de que um médico que vale 2.000, ele manja muito mais do que um médico que cobra 800, que manja muito mais do que o médico que cobra 400. Mas às vezes a gente não tem quase que problema nenhum. E que aí no melhor cara que tem, no profissional mais sinistro que tem da área, é legal? Óbvio que é legal, mas a gente tem que abrir a nossa cabeça e buscar ser o dono da nossa própria saúde. Se você não sabe como se cuidar, cara, não tem nada melhor no mundo do que saber como se cuidar. É bobeira pegar a sua saúde e botar na mão de outra pessoa. Essa outra pessoa, ela é capacitada a te auxiliar. Saúde é um processo que você cria em você. E quem está por fora está ali para te auxiliar. Está ali para ler um exame para você, para te explicar o que está acontecendo quando você não sabe. O médico, o terapeuta, o enfermeiro, o psicólogo, o psiquiatra, o cara não está aí para resolver o seu problema. Ele está aí para te dar a consciência de como resolver o seu problema. E dentro disso existem profissionais bons e profissionais ruins, como qualquer profissão. O que eu queria trazer com a live de hoje, e eu já vou abrir os comentários para vocês, é que justamente
com um pouco de conhecimento, você já consegue atuar de uma forma muito fácil. Você vê um clima frio e seco que está machucando a pele de uma pessoa e você dá um elemento oleoso para repor a oleosidade da pele. Você vê um dia frio, você não pode usar uma erva fria. Você vê uma pessoa muito ácida e fica dando tomate para essa pessoa comer. Então essas coisas não fazem sentido. Além de não fazer sentido, elas deveriam nos influenciar a ter vontade de aprender o que faz sentido. E é isso que eu queria falar na live de hoje. Vamos abrir os comentários. Beleza, galera. Comentários abertos. Por que a gente está fazendo live domingo com 50 pessoas online? Que legal. Porque a gente está nos últimos momentos para você se inscrever para o curso de culinária e nutrição. Essa é a maior turma que a gente já fez. Tem aluno pra caramba cadastrado, já assistindo às aulas, deixando comentários, inclusive tirando dúvidas. O curso ele é teórico e prático. Falando brevemente do curso, e aí eu vou responder todas as perguntas de vocês no chat, ele tem todas as teorias, desde os primórdios dos fundamentos do Ayurveda, cosmologia, física, química e espiritualidade. Eu falo da base dos doshas, da base da fisiologia, dos sabores, do sistema metabólico, o efeito dos alimentos nos 7 tecidos, coisas que são anabólicas e crescem em tecido, coisas que são catabólicas e diminuem a produção de tecido. Engorda e emagrece, em outras linguagens, né? Falo da dieta para vata, dieta para pitta, dieta para kapha, dieta para desintoxicar. Tem aulas práticas com todas as receitas, com formas de cozimento diferentes. Tem aulas de apêndice, que é a aula de antídoto dos alimentos, onde eu explico como você faz para digerir melhor feijão, carne, doce, álcool, antídoto para cada elemento dos doshas. Eu sou muito vata, o que é bom para você? Tem um apêndice de elementos incompatíveis. Por que a gente não pode misturar granola com fruta, com iogurte? Por que a gente não pode comer fruta à noite? Porque arroz e feijão são uma combinação perfeita. Por que a gente não pode comer arroz com painço, com quinoa, com cevada? Porque arroz integral não é legal e por aí vai. Fora isso, 1 ano de acesso, 4 aulas revisionais comigo. Terminou? Mais ou menos, porque quando eu terminei de gravar esse curso, eu vi que eu ainda tinha uma possibilidade de dar um bônus. E eu coloquei o bônus do curso de autocuidados. É um curso que tem um conjunto de conteúdos para te auxiliar a se cuidar no dia a dia. Eu falo sobre raspagem de língua e te ensino a observar a sua língua para saber se ela está bem, se ela está mal, se o fogo está forte, se o fogo está fraco, se está com muita produção de tecido, com pouca produção de tecido, se tem toxina, se não tem. Eu ensino a fazer uma automassagem, explico os diferentes óleos para os doshas e falo como faz a massagem. E ensino a fazer, inclusive, um xarope caseiro, que quando eu gravei a aula do xarope, eu nunca imaginei que a gente ia entrar num tempo de pandemia. O xarope ele é exatamente o que as pessoas precisam para fazer a manutenção do sistema respiratório. Não vou falar que cura Covid, não, até porque a gente não pode dizer isso, mas que é um grande tonificante do sistema respiratório. Então você tem um curso de culinária e nutrição, teórico e prático, com todos os fundamentos do Ayurveda, seja de cosmologia, de física, química, de espiritualidade. Depois a gente vai falar de dosha, dos alimentos, dos antídotos dos doshas, das dietas, das aulas práticas e ainda tem um curso bônus, ainda tem 4 encontros comigo. Tudo isso está disponível até o fim do dia de hoje para você se cadastrar pelo link do meu perfil. O curso custa 12 parcelas de R$ 49,70, galera. É menos de 50 por mês. E você tem, assim, uma grande gama de conhecimentos. Eu fiz com muito carinho, tenho muitos alunos, a galera só elogia. Então, falo dele aqui sem medo, tá? Quem tá com cartão para virar e quer esperar, pode fazer um boleto bancário e pagar o boleto depois, tá bom? Qualquer dúvida, além do que eu estou dizendo, vocês podem escrever aqui ou vocês podem mandar um e-mail para suporte@sankhya.com.br. Qualquer dúvida a gente responde ali para vocês, tá? Vou fixar o comentário e agora eu vou ler tudo que vocês falaram aqui ultimamente, tá? Vamos lá. Edson, minha sogra há 4 meses sofre de urticária. Um estresse para ela, tem 86 anos. Posso sugerir ghee para ela? Olha só, Ale, a gente tem que entender o seguinte, né? Tudo que eu vou falar agora tá no conteúdo do curso, tá? Se você conseguir observar a língua dela, você vai ver se a língua tá com uma capa branca ou não. Se a língua tem uma capa branca, significa que ela está com muita toxina. A gente primeiro tem que digerir a toxina. E aí você pode dar um pouquinho de chá de alcaçuz com erva doce, por exemplo, que é um chá que vai ajudar a digerir toxina e não vai fazer mal para a pele, tá? Porque tem chá que vai fazer mal para a pele também. Quando você vê que a língua não está branca, ou se tiver só uma leve camada, aí você pode dar ghee para ela. Porque ghee é uma gordura, ela é pesada, ela não é tão fácil de digerir assim, por mais que seja gordura de mais fácil digestibilidade. Então, primeiro, vê se tem toxina. Se tem toxina, digere a toxina com chá. Se não tem toxina, eu estou falando assim, dá chá uma vez por dia, até daqui a uns 3 dias ter digerido toxina, diminui o volume das ingestões.
Depois você pode dar o ghee para ela, tá bom? Vamos lá. Como a Ayurveda vê o kefir? Ana, ótima pergunta, inclusive bastante dentro do tema da culinária e nutrição. Todo o alimento que tem potencial de fermentação, ele tem uma acidez muito grande. Então a kombucha, o kefir, eles são alimentos fermentados. Então é legal, ele tem probiose, ele tem um monte de coisa viva nele, sim, mas se você ficar comendo alguma coisa fermentada todo dia, seu corpo vai ficar fermentado e ácido. Aí você vai ver que você fica muito vermelho, aí vai demais ao banheiro, aí começa a ter urina muito amarela. É legal, nem tudo é bom para todo mundo, principalmente o tempo todo. Então a gente tem que entender se é bom para mim, se você está precisando aumentar o fogo digestivo, se você está precisando aumentar a quantidade de enzimas digestivas que você tem no corpo. Aí você vai para o kefir. Agora, pô, você já vai ao banheiro, você já é meio pita, já é meio ácida, então o kefir ele vai acidificar seu corpo, tá? Simone, falei de boleto agora, tá tudo certinho, tá? Quando vai abrir o curso de remédio? Josefina, eu estou ainda devendo algumas aulas no curso de Alquimia e Remédios Caseiros. Eu vou primeiro terminar as aulas que eu estou devendo para o pessoal, depois eu lanço uma turma nova, tá bom? Onde clico para ver os valores e condições? William, assim que a gente terminar a live, você pode entrar no meu perfil. O endereço é sanquialoja.com.br/nutrição. Mas é mais fácil você clicar no link que está no meu perfil. Você vê todo o programa do curso, as opções de pagamento, ainda tem um contato ali embaixo se você tiver alguma dúvida, que é justamente esse contato do suporte @sanquia. Edson, posso atender com esses conhecimentos do seu curso? Olha só, Sara, eu vou te dizer assim, não pode. Ao mesmo tempo, eu tenho muitos terapeutas formados que para aprender mais sobre o tema estão fazendo meu curso de culinária e nutrição. E eu não estou falando assim 2, 3 não, a gente tem mais de 30 terapeutas formados em ótimas escolas no Brasil, mas que sentem que precisam estudar mais e estão fazendo meu curso de culinária e nutrição, porque é um conteúdo muito rico. Seja você terapeuta e quer aprender uma coisa mais profunda, ou seja você um leigo que nunca ouviu falar de Ayurveda, eu consigo contemplar os dois tipos de público. Agora, para você ser terapeuta, você precisa de aulas profundas de diagnóstico, de a filosofia ayurvédica. Até te digo que eu consigo que no curso eu ensino bem filosofia, ensino bem fisiologia, ensino bem os fundamentos. Mas você precisa saber diagnóstico, você precisa ter uma aula profunda de herbologia, você precisa estudar herbologia por anos, você precisa saber a alquimia ayurvédica, você precisa saber as terapias ayurvédicas, você precisa saber um pouquinho de astrologia ao menos. Então é muito mais profundo o conhecimento de um terapeuta, tá? Renata, no curso tem dicas sobre como observar a língua? Sim, Renata. Eu falo sobre observação de línguas, desenho um mapa dos órgãos, explico quando tem que raspar a língua, o que você tem que observar na raspagem, falo das diferentes cores que você tem que observar na língua. Isso vai te dizer aonde a toxina está, a profundidade da toxina e quais são os elementos que você precisa usar na sua dieta para você diminuir isso, tá? Ale, alcaçuz com erva doce, eu disse, tá? Alcaçuz com erva doce. Pouquinho de alcaçuz, um tantinho de erva doce, tá bem? Mila Coelho, alergias de contato podem ser curadas com a Ayurveda? Sim, Mila, sim. Para o Ayurveda, todo tipo de alergia é um excesso de toxina. Então, ou seu corpo está muito ácido e aquele elemento que você está entrando em contato também é ácido, por isso faz mal para você. Por exemplo, o amendoim é uma das coisas de alto nível de acidez corpórea, e as pessoas têm muita alergia geralmente. Ou então, você já está tão desprotegida, sem oleosidade, tipo o caso da rosácea que eu falei, que quando um elemento externo encosta no seu corpo ele tem que mandar aquele elemento embora. Então ele gera uma purulência até aquilo sair, né? É uma irritação para aquilo não entrar, para aquilo sair. O Ayurveda vai tratar os dois casos. Ele vai te ensinar a entender qual é o caso que está acontecendo para você justamente saber como agir na sua alergia. Porque um caso você vai aumentar a oleosidade e o outro caso você vai tirar a acidez, basicamente. Tá? Valéria Matsunaga. Para ansiedade e desejos por doce no período menstrual, alguma erva ou chá para ajudar? Olha só, Valéria. A gente tem que entender que o seu corpo ele é inteligente pra caramba. O sabor doce promove a sensação de contentamento. Então, quando a pessoa está vazia e descontente, o corpo pede o sabor doce. O problema é que o sabor doce que a gente encontra na nossa cultura não é o doce ghee, não é o doce tâmara, não é o doce raiz cozida e cremosa, purê de batata, é o doce chocolate. E esse doce chocolate é uma porcaria. Então, essa ansiedade e desejo por doce é, em outra linguagem, um vazio. Vamos pensar assim, no período em que você precisa eliminar sangue, ou seja, você vai perder tecido, o seu corpo está te dando uma ansiedade pelo sabor.
Então ele está dizendo para você que você precisa aumentar a injeção de alimentos que densifiquem o seu corpo, para num período que você vai perder tecido, você não ter justamente essa ansiedade por alimentos que reponham os tecidos que você está perdendo, tá? E todo esse conteúdo eu abordo no curso, você vai entender bem, tá bom? Se você quiser fazer um chá para diminuir essa ansiedade, seria mais um leite cozido com ervas. Tem que ser alguma coisa que preencha o seu corpo. Então a sensação de vazio, ela não é para ser inibida, ela é para ser preenchida com algo que gere nutrientes, tá bom? Aí a gente fala muito de tâmara, de semente de abóbora, de semente de girassol, de ghee, de raízes, de arroz basmati, são coisas que nutrem o corpo. Carol, Edson, me inscrevi, mas recebi uma mensagem de cancelamento, onde confirmo que está tudo certo. Carol, raríssimo isso acontecer. Manda um e-mail aqui para o suporte@sank que a gente resolve para você. Tá? Certíssimo, a gente está online nesse momento, até por serem os últimos momentos para a galera se inscrever. Van, quero muito, mas não tenho cartão de crédito e só posso parcelado. Van, aí eu não tenho como te ajudar nesse aspecto. Posso falar para você fazer um boleto, mas você não está podendo no momento. Se conseguir usar um cartão de outra pessoa. Tem um aplicativo que chama Nubank, que é um banco online. Tu consegue abrir um cartão rápido ali, mas acho que você não consegue instantaneamente, tá? Mas acho uma ótima saída. Nubank é meu banco atualmente. Pele acneica. Pode se beneficiar com a Ayurveda? Olha só, muito, tá? Então, assim, eu entendo a pergunta de uma pessoa que não tem muita consciência do que é a Ayurveda, mas a Ayurveda ela trata doenças autoimunes, ela trata lúpulos, ela trata psoríase, ela trata fibromialgia, ela trata artrite reumatoide. Então ela recupera uma pessoa que está sem produção de espermatozoide, ela trata hipo e hipertiroidismo, trata Alzheimer. Então é tudo a gente compreender a propriedade do que está sobrando, do que está faltando e atuar ali. Renata, o curso dá certificado? Sim, Renata. A gente tem muitos certificados já impressos. Eu faço assinatura digital, né? Muitos certificados já emitidos. E é um certificado muito bonitinho. Mas, como eu estou dizendo, não é um certificado de terapeuta Ayurveda. Tá bom, pessoal? Vai ficar gravada essa live? Vai ficar gravada essa live, pessoal. Pele com manchas, Fabiana. Olha só, as manchas na pele, geralmente elas são depósito de bile no tecido da pele, tá? E a bile é o que? É um produto do Pitta. Geralmente, mancha de pele é uma pessoa muito Pitta. Então tem que digerir o excesso do doce de Pitta, tá? Tem que fazer uma dieta mais alcalinizante, mais purificante e fluidificante. Você só vai tirar a mancha da pele se o seu tecido tiver fluidez, se ele estiver rolando, tá? Essas coisas estão funcionando. Queridos, estamos chegando a 33 minutos de live nesse domingo lindo aqui em São Paulo. Então, lembrando vocês, já vou fazer o encerramento. Se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta, fiquem à vontade, tá? Lembrando, as inscrições encerram hoje. O curso dá 1 ano de acesso. Tem 4 aulas para bater papo comigo, para a gente tirar dúvidas sobre receita, sobre receitas novas, sobre o que a gente pode estar fazendo para cada um dos casos que vocês me apresentarem, tá bom? Pergunta do William. O curso tem fidelidade de 12 meses? William, você tem 12 meses para fazer o curso, tá? Como a gente está no período de pandemia, as turmas anteriores eu continuei liberando. Eu não sou um professor muito carrasco, não, tá? Então, não tem problema em estender um pouco o tempo do curso, porque eu acho que se vocês adquiriram o conhecimento, vocês têm que ter acesso a ele, tá? A gente mais reduz o tempo justamente para a pessoa estar ali correndo atrás de fazer e não deixar aquilo postergar para a vida inteira. Josefina, se eu tenho indicação para formação em Ayurveda, olha só, vou indicar 4 lugares para você. Pesquisa o nome deles, tá? Você pode pesquisar pela Escola Ayurveda. A Escola de Ayurveda, ela tem sede em quase todas as grandes cidades do Brasil. Em São Paulo você tem o Instituto Naradeva, que é uma escola magnífica. Você tem a Suda Dharma Mandalam. Você vai encontrar por suda.net na internet, tá? Escola Yoga Brahma Vidyalaya. E a Escola de Saberes Ancestrais da Margarete Mota. São ótimos cursos para você se profissionalizar em terapeuta Ayurveda, são cursos profundos. E tem gente boa? Tem. Tem gente ruim? Também tem. O que faz o aluno é o curso e é o aluno, né? Então você pode ter o melhor curso, mas se o seu aluno não é bom, você vai ter assim uma pessoa mal formada, tá? Larissa, me enviou um e-mail sobre dúvida com pagamento. Pode deixar que eu vou responder, tá bom, pessoal? Vamos encerrando a live de domingo, então. Deixei 3 histórias bem legais para mostrar para vocês como o conhecimento do Ayurveda pode ajudar vocês, pode ajudar as outras pessoas, pode dar mais consciência para que a gente, com o passar do tempo, tenha dietas melhores para todas as pessoas. Obrigado pela presença de vocês. Fiquei muito surpreso quando chegar a 50 pessoas nesse domingão, numa live que eu anunciei com meia hora de antecedência. A gente se encontra durante a semana. Lembrando que as inscrições encerram daqui a 8 horas. Namastê. Daqui a 10 horas.